bom? Queridos e amados, fazedores de tendas são pessoas a quem o Senhor Deus vocaciona para a missão especial de evangelizar. Escute bem, são homens e mulheres qualificados, olha, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, e que são treinados para realizar missões transculturais através das suas profissões. Ele pode estar em outro país, ele pode estar exercendo a sua profissão e, ao mesmo tempo, fazendo missões. São verdadeiros fazedores de tendas. Então, segundo Marcelo Alexson, Gonçalves, ele é autor do livro Teologia e História da Missão Cristã, ele diz assim, que por muitos e muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalho, profissionais, estudos e etc, para dedicar-se integralmente ao ministério somente dentro da igreja, ou seja, era um obreiro integral. Que tem esse tipo de obreiro? Tem. É importante? É. Mas hoje a gente tem uma visão bem mais abrangente. Então, hoje, o entendimento tornou-se muito mais amplo, ou seja, e também perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional, certo? Você vai estar fazendo ali a obra de Deus, não vai abandonar sua carreira profissional. Segundo subtópico do segundo ponto diz assim, a força missionária no mundo. A gente vai observar que dentro dessa perspectiva de força missionária no mundo, a gente vai observar que a ação de Deus, a gente vai ver logo de cara a ação de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Ele conta conosco também para continuar essa missão, certo? É aquela missão que a gente ajudou que Israel falhou na missão e agora Cristo passa para nós essa responsabilidade, Deus dá uma missão a Cristo, Cristo cumpre a missão e passa para nós essa responsabilidade e a gente está com esse compromisso agora sobre nossos ombros de levar esse de glorioso com a ajuda e graça do Espírito Santo, obviamente. Então, a maior força missionária cristã do mundo hoje é o seguinte, cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os missionários tradicionais não têm normalmente. Por quê? Porque existe país que a gente vai estudar numa das próximas lições, da janela 1040, e que aí eles travam a entrada desses missionários, mas você indo por sua profissão para aquele lugar, ali mesmo você pode levar o evangelho de Cristo, obviamente com sabedoria, obviamente com muita cautela, obviamente com a iluminação do Espírito Santo sobre a vida que é preciso bastante. Então, o terceiro subtópico do segundo ponto nos diz assim, o preparo dos fazedores de tendas. Como se dá esse preparo dos fazedores de tendas? Os fazedores de tendas, eles devem estar plenamente preparados para tornar-se os ministros, transculturais mais eficientes que puderem. Escute bem, o que é preciso para ser missionário fazedor de tendas? Em primeiro lugar, um bom testemunho e conhecimento do Evangelho, preparação espiritual, certo? Na comunhão com Deus, através do Espírito Santo, dignidade pessoal, ser cheio do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, a gente vai ver lá na escolha lá dos varões, tá? Trabalho e autossuficiência, saúde física e emocional, preparação financeira. Paulo faz orientação a Timóteo, a gente vai observar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 17. Leia em sua casa esse texto, tá bom? No terceiro ponto ainda da nossa lição, nos diz assim, vocação, profissão e missões.
No primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim: Deus é quem chama. Olha, quem chama é Deus. O chamado é de Deus. É Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para esse chamado. É Deus quem capacita, comissiona e habilita, tá bom? O missionário transcultural. Me faz lembrar de um missionário quando eu estava na aula de teologia, na faculdade ali em Recife, quando o missionário ele contou algumas experiências dele na Guiné-Bissau, onde é um lugar tão simples, tão carente, né, da graça de Deus, do amor de Deus, mas também financeiramente, onde as pessoas, quando morriam, eram enterradas na frente da sua casa, porque não tinha lugar para enterrar as pessoas. Tá bom? Então, mas esse missionário, ele tinha saudade do cheiro daquele lugar. Vai entender essas coisas. A comida daquele lugar é colocada numa vasilha e as crianças botam a mão com areia. O missionário tinha prazer de comprar mais comida naquele lugar para comer. O lugar era tão pobre, tão simples, que quando as pessoas querem alguma coisa assim diferente, né, mas eles dão uma Coca-Cola. Vê, Coca-Cola está lá. Está lá. Então, veja bem, esse missionário, ele é um missionário que ele foi para lá e ele tem que deixar essa parte de baixo aqui, né, do cavanhaque crescer, porque quanto maior é sinônimo lá nesse país de autoridade. Quanto menor, menos autoridade. Para você ter uma ideia, esse missionário ele era um enfermeiro, mas lá ele fez parto. E para a glória de Deus, um daqueles partos que ele fez, a criança ela não nasceu dentro do processo natural de primeiro sair a cabeça, mas ele nasceu pelos pés, e isso é impossível, mas lá aconteceu para a glória de Deus. E entre outros testemunhos maravilhosos que poderíamos falar aqui acerca daquilo que Deus fez naquele lugar, coisa tão tremenda, mas não é tão simples como alguns, né, podem até imaginar. Mas se Deus chama, Deus capacita, Deus coloca no coração a disposição e a aptidão para aquilo, Deus comissiona, habilita, gera em nós o envolvimento, a gente vai ver isso em 1 Coríntios 9, 16 ao 19. No segundo tópico ainda do terceiro ponto, nos diz, exercendo a vocação. Escute bem, a vocação é a missão única, o comentarista colocou na lição, pela qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus para cumprirmos, para exercermos essa vocação cumprindo uma missão. Então, escute bem, alguns podem ser chamados, né, por Deus para realizar tarefas específicas, extraordinárias e bem mais específicas. Por exemplo, a gente vai ver Abraão, no capítulo 12, a gente já estudou bastante sobre isso, mas Deus chamou ele e dele Deus fez uma grande nação, chamou essa nação, tá? E dessa semente e veio o Cristo, o enviado, tá bom? O Hamashia, né? O Messias. Então, olha, um outro chamado bem específico que a gente vai observar, e eu já vi pregadores pregando, tá vendo? Se você não for, Deus vai fazer semelhante a Jonas, mas é bem específico. Foi o chamado de Jonas. Você só vê Jonas uma vez sendo missionário para a cidade de Nínive. Eu não encontro em outro lugar da Bíblia falando sobre Jonas, mas sim especificamente para levar juízo à cidade de Nínive, que inclusive Deus perdoou e o juízo veio bem depois, tá bom? Mas ele foi lá, né? Ele não queria ir, ele tentou se esquivar, mas Deus o levou até lá. Escute bem, um outro chamado bem específico que a gente vai ver nas Escrituras é o chamado de Jeremias.
Jeremias era filho de sacerdote, pela ótica humana, Jeremias seria um sacerdote, mas Deus chamou no ventre, o santificou e o separou e o consagrou no ventre para ser profeta, um chamado específico, inclusive profetizou sobre o cativeiro, né? Um outro chamado específico que a gente vai ver na Bíblia é João Batista, né? Filho de uma mulher estéril, cheio do Espírito Santo no ventre, chamado por Deus do ventre, para ser aquele que ia abrir caminho, né? Ia proclamar, né? E seria a voz do que clama no deserto. Um outro chamado específico que a gente vai ver é o de Paulo, o apóstolo Paulo. Qual de nós chamaria Paulo para ser um missionário depois das perseguições, depois de ter presenciado a morte do primeiro mártir da Bíblia, Estevão, né? Lá sendo apedrejado? É difícil, mas aí Deus o chamou. Paulo, que foi enviado aos gentios, considerado o missionário dos gentios, né? E para além de Israel. Atos capítulo 22, versículo 21. Ao longo da história também da igreja, a gente vai observar que Deus tem chamado homens e mulheres para realizar tarefas específicas. Por exemplo, Martinho Lutero foi aquele que Deus levantou para fazer a reforma protestante. Só, obviamente, que a gente sabe que teve pré-reformadores, reformadores e pós, mas Martinho Lutero foi um dos personagens mais importantes da figura ali da reforma protestante, com as 95 teses, né, que ele levantou e colocou ali, e isso revolucionou a história do cristianismo da igreja. Um outro, David Livingstone, né, em 1800, Martin Lutero foi de 1483 a 1546, David Livingstone de 1813 a 1873, foi levantado para missões na África, né, um grande missionário na África. Poderíamos citar vários outros, mas tem um outro, John Patton, né, de 1824 a 1907, foi levantado para levar o evangelho nas longínquas ilhas do Pacífico. Meu irmão, é extraordinário o trabalho desses homens de Deus. Lillian Trancher, de 1887 a 1961, foi levantada para cuidar de centenas de crianças no Egito, a ponto de ser considerada chamada de mãe do Nilo. O que dizer também, queridos, de Gunnar Wingre, Daniel Berg. Gunnar Wingre de 1879 a 1933 e Daniel Berg de 1884 a 1963. Tá? Foram enviados por Deus para o Brasil para pregar a mensagem do batismo com o Espírito Santo, né? De onde vêm as igrejas pentecostais, tá bom? Eu coloquei aqui uma observação. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal para a glória de Deus Pai. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27. Enquanto a vocação vem do latim, que significa vocare, que quer dizer chamar, já missão, a palavra missão é mito, que quer dizer enviar. Missão é o ato de enviar, tá bom? Ou seja, ser enviado. Assim, toda pessoa tem uma vocação. E a consequência disso é a missão, tá bom? No entanto, nem todos exercem a sua missão, mesmo tendo sido chamado por Deus. E aí tem alguns casos tristes sobre essa situação. Missões, né? A palavra mito, que significa enviar. Tá bom? No terceiro subtópico, né, do terceiro ponto, diz assim: minha profissão, meu campo missionário. E a gente já está caminhando para o final da lição, onde o comentarista vai dizer aqui que somos todos vocacionados para servir a Cristo, né? Somos todos vocacionados para servir a Cristo. Independente da profissão que tivemos, podemos, através daquela profissão, ser também usados por Deus. Quem sabe, você como pedagogo, como professor, você pode também ali servir a Deus
como pedagogo em qualquer outro lugar, país desse aí do mundo, e ali já exercer também uma missão como doutores, né? Pode ser doutores, ó, você pode ser pedagogos ou professores fazedores de tenda, doutores fazedores de tenda, enfermeiros fazedores de tenda, como eu contei a história do enfermeiro que foi para Guiné-Bissau e Deus usou extraordinariamente. Até um milagre houve lá de uma criança morrer e Deus ressuscitar aquela criança, coisa tremenda. Você pode ser um militar fazedor de tenda, você pode ser um pedreiro fazedor de tenda, um engenheiro, um psicólogo, não importa. A profissão que você tiver ali, você pode também ser um instrumento na mão de Deus. Tudo com sabedoria, com graça, com auxílio do Espírito Santo e o preparo em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue nos usando e sendo uma bênção para nós através dessa lição que estamos estudando até os confins da terra. Tá bom? Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai, te louvamos por essa oportunidade, Deus. Te louvamos por tudo, nos dá uma aula abençoadora. Domingo que vem, se utiliza de cada professor, de cada aluno. Abre a mente, traga a iluminação da tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Queridos, se inscreva lá no nosso canal, dê o seu like, tá bom? Deixe seu comentário. Deus tem uma palavra para você. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Fica na paz.